O Wagner, uma nova voltando ao realidade. ponto que você falou, esse gap, né, essa falta da presença da administração como uma atividade fim, deu início, por exemplo, às universidades corporativas, né, para cobrir essas especificidades, né? Exato. Isso ainda na década de 90. Então, quando você coloca isso nos tempos atuais, qual seria, né, esse desafio que você está trazendo? A diferença, né, é que as universidades corporativas, de década de 90 para cá, e a gente pode marcar isso como um ciclo importante, a partir de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher, com o neoliberalismo, que marcou uma situação muito forte em relação à lógica de gestão nas empresas e na administração pública. O que nós tivemos foi um abandono das velhas pesquisas da administração, inclusive na sua área, Cristina, na área das ciências sociais aplicadas, da psicologia, por exemplo, aplicado ao mundo do trabalho. Hoje, você mede resultado, métricas e métricas e métricas, e resultado a qualquer custo. Sim. Esquecendo que, às vezes, o resultado financeiro das empresas, muito positivo, às vezes é o último grito, o último espasmo de uma organização que vai ser, no ano seguinte, vendida ou que vai quebrar. Quer dizer, por quê? Porque você olha o resultado financeiro apenas como um resultado e você começa a desqualificar o produto, obsolescência planejada, enfim. O velho Adam Smith, que já colocava isso, mas o Smith dos autores clássicos da administração foram completamente abandonados. E você tem hoje livros que são... O que acontece com a administração? A maior parte da literatura da administração, de 90 para cá, que você se refere, ela são basicamente livros de autoajuda. O cara assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, está bem, é bem antigo. Mas como os 7 hábitos do monge executivo, estou fazendo uma gozação, juntando 2 livros. Em que pesquisa esses cidadãos que escreveram aquele que é um grande sucesso? Aí, quando você pega o livro e vai ler, não tem nenhuma base, tá certo? Em fundamentação, como havia antes da pesquisa de Hawthorne, dos movimentos sociais. As pessoas ensinam, por exemplo, no campo da administração, a hierarquia das necessidades humanas, e nunca leram o livro do Abraham Maslow. E não sabem nem como é que é o livro. Os professores ensinam isso muitas vezes. E falam da hierarquia das necessidades, violentando até o... E eu estou falando isso não é só no curso de administração, não. Nos cursos de ciência social, que todo mundo usa o Maslow. Então, se você pegar algumas teorias que fundamentam as bases do pensamento da administração como ciência social aplicada, que é a lógica e a história dela que tem que se valer também nos quantitativos, a gente vai ver que a gente desviou muito e ficou... E a atividade meio mais contaminada, a perspectiva do fim, e a exacerbação da busca, não que não tenha que ter lucro, não que não tenha que buscar resultados financeiros, mas você não pode lançar livro e ter sucesso um atrás do outro, se você lê esse livro bem, em que ele se baseia para estar afirmando o que está afirmando, diferentemente do que o Maslow fazia com base na pesquisa de Hawthorne, como é que o McGregor fazia, o Herzberg fazia, e esses autores clássicos das ciências sociais que foram completamente abandonados, principalmente a partir de 1980. A universidade corporativa, aí eu quero colocar uma coisa mais grave para vocês. Em geral, ela não é formada apenas, eu diria que principalmente ela é formada para isso, para transmitir os valores das organizações em cima dos seus empregados. Eles estão ali para fazer a cabeça dos funcionários, de tal maneira que, muitas vezes, as organizações se transformam em verdadeiras seitas de adoração ao trabalho. Verdadeiras seitas. Por quê? Se você pensa... É como se fosse de uma religião. A pessoa, às vezes, sai de uma igreja para outra, de uma religião, eles mudam de uma denominação religiosa também. Nas empresas também. Como é muito difícil selecionar de forma democrática, e vocês que trabalham nesse campo sabem disso, cada vez mais você vai estreitando, buscando o perfil, o jeito, etc. Quando você está buscando os selecionáveis, que normalmente são pessoas que adoram, que fazem do workaholics, normalmente, que fazem do trabalho um processo de opção existencial. Aí você tem
problema com a família, você tem problema com as comunidades, você vai cada vez mais a empresa vai oferecendo vantagens para a pessoa ficar mais tempo na empresa. Agora temos o home office, tá? que a gente fala, pega um exemplo de 2 empresas ou 3 que estão fazendo trabalho de 4 dias e de home office, estabelece como regra, dizendo que todo mundo empresarial vai trabalhar assim daqui a pouco, porque estão absolutizando esse tipo de circunstâncias quando não deveriam relativizar isso. Depende da função, depende da organização, depende do tipo de pessoa, depende de muita coisa, que depende porque as organizações não são morais. Eu não diria que as organizações são imorais, eu diria que as organizações são amorais. Quem tem moral são os servidores, os seus empregados, os seus colaboradores que trabalham nas organizações. Então, isso tem problema. E aí, a universidade corporativa é como se fosse uma formação, isso é que me parece, não estou dizendo que sejam todas, há muitas exceções, é verdade, mas eu digo que a maioria delas, elas formam ou deformam a cabeça dos seus profissionais colaboradores nos valores prevalecentes da organização. E quem são esses valores? Do empregado? Do colaborador? Ou dos donos da empresa? Quando a gente vê o dono da empresa hoje, não é mais o chefe direto, o seu Zé da Silva, dono da fábrica do sapato, que é o cara da financeira, que é o dono das ações, que nem sabe que empresa é essa, e esse é o resultado. E aí você tem situações, por exemplo, que você acaba fazendo economias e acaba em tragédias de todo jeito, inclusive no meio ambiente. Aí agora você financia lá, por exemplo, você gera Brumadinho, mas ao mesmo tempo você gera agora aquele grande museu lá perto de Belo Horizonte, do lado de Brumadinho, 500 milhões para ajudar aquilo, para compensar o quê? Verdade. Nós estamos num momento bem diferenciado, né, no mercado. E aí isso... o papel do administrador é muito importante ser repensado. Né? Nós estamos falando aqui das ciências da administração, e como é que a gente vai repensar? Porque nós não podemos, não é só o administrador, mas hoje nós estamos falando de ciência da administração, que precisa pensar que aquilo que aconteceu no século passado, né, no outro mundo de 80, de 70, de 50, neste novo mundo, precisa ser ajustado. Né? Nós precisamos reajustar, não é a mesma coisa. Mas para onde nós vamos? Né? Também não podemos sair de uma forma, né, perdida, porque o que a gente tem visto, como você muito bem colocou, é que tem livros sem nenhuma pesquisa, sem nenhum fundamento teórico, sem nenhuma pesquisa científica. Então fica sendo achismo. Eu tenho uma ideia, acho alguma coisa, e esse livro fala alguma coisa que as pessoas gostam, vira um best-seller. Né? E aí, isso é verdade? Isso é verdade para mim? Isso é verdade para o Carlos? Não é verdade para ninguém? Né? Então, nós temos tido esse problema